E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. A notícia que está movimentando os bastidores do futebol brasileiro nesta semana caiu como uma verdadeira bomba no cenário esportivo. Rumores fortíssimos indicam que o Palmeiras conseguiu dar um chapéu histórico no Flamengo e fechou com ninguém menos que Pedro, o centroavante considerado um dos grandes craques do futebol nacional. O assunto, claro, gerou enorme repercussão entre torcedores, jornalistas e até mesmo dentro dos clubes, porque não se trata apenas de uma transferência comum. Estamos falando de uma das maiores estrelas do atual elenco rubro-negro, um jogador que sempre esteve no radar de grandes equipes europeias, que é convocado frequentemente para a seleção brasileira e que parecia ser peça inegociável no projeto do Flamengo. A possibilidade de Pedro vestir a camisa do Palmeiras abre um debate não apenas sobre o poder de investimento do Verdão, mas também sobre a fragilidade de bastidores e estratégias do clube carioca, que nos últimos anos vinha se consolidando como a maior potência financeira e esportiva do país. Para muitos, essa movimentação simboliza uma reviravolta de forças no futebol brasileiro, com o Palmeiras mostrando musculatura fora de campo e surpreendendo até mesmo os mais otimistas torcedores. A reação da torcida do Flamengo foi imediata e intensa. Nas redes sociais, milhares de mensagens surgiram em questão de minutos, misturando incredulidade, revolta e até mesmo desespero. Afinal, perder Pedro para um rival direto do cenário nacional, especialmente um adversário tão constante em finais de Copa do Brasil, Libertadores e disputas de título de Brasileirão, seria algo inimaginável até poucos dias atrás. Os rubro-negros questionaram não apenas a diretoria, mas também o planejamento esportivo do clube, que sempre foi sustentado pelo discurso de que seus principais jogadores eram intocáveis e que o elenco era a base de um projeto a longo prazo. Por outro lado, torcedores palmeirenses comemoraram como se já tivessem conquistado mais um troféu, enchendo a internet de memes, vídeos de provocação e mensagens de euforia. Para eles, a contratação de Pedro não representa somente mais uma peça para fortalecer o elenco, mas sim um recado claro: o Palmeiras não apenas compete em campo, mas também domina nos bastidores, sendo capaz de arrancar a estrela de maior brilho de um dos seus maiores rivais históricos. Esse contraste de emoções virou combustível para um dos maiores debates recentes no futebol brasileiro. É importante lembrar que Pedro sempre foi considerado uma peça de luxo no elenco do Flamengo. Apesar de muitas vezes disputar posição com Gabigol, sua qualidade técnica, capacidade de finalização e presença diária sempre o colocaram como um dos melhores atacantes do Brasil. Quando surgiram rumores de propostas internacionais, muitos acreditavam que, se saísse, seria para a Europa. Portanto, a ideia de vê-lo transferido para o Palmeiras surpreende porque mostra uma mudança radical no mercado interno do país. Antigamente, jogadores de alto nível só deixavam clubes brasileiros quando havia ofertas vultuosas de fora, mas agora vemos equipes nacionais, especialmente as que contam com forte organização financeira como o Palmeiras, se movimentando para quebrar esse padrão. Se confirmado, o negócio se tornaria um marco histórico, não apenas pela rivalidade entre as equipes, mas também porque demonstra a capacidade do Verdão em competir de igual para igual em termos de investimento e ousadia. Esse tipo de movimentação também reacende discussões sobre a força da Liga Brasileira, já que, ao invés de perder atletas para a Europa, o campeonato nacional se torna palco de disputas milionárias. O Flamengo, por sua vez, vive um dilema complicado. A saída de Pedro não representa apenas uma perda técnica, mas também uma queda simbólica no seu projeto esportivo. O clube carioca vinha construindo, desde 2019, uma imagem de hegemonia, marcada por títulos, estrelas renomadas e poder de investimento, mas agora se vê diante de uma situação que pode colocar tudo isso em xeque. Afinal, como explicar para a torcida que um dos maiores ídolos recentes está de malas prontas para reforçar um adversário direto? Além disso, há um impacto psicológico claro. Jogadores que permanecem podem sentir insegurança quanto ao futuro, torcedores podem perder confiança no planejamento e até mesmo patrocinadores podem se sentir desconfortáveis com a perda de uma figura tão importante. Dentro de campo, a ausência de Pedro abre uma lacuna enorme.
Embora Gabigol seja um nome de peso, sua fase atual não é das melhores, e a complementaridade entre os dois sempre foi uma das armas mais perigosas do time. Sem Pedro, o esquema tático precisaria de reformulação imediata, e o desafio de manter o mesmo nível competitivo seria enorme. No lado do Palmeiras, o movimento é visto como estratégico e cirúrgico. Abel Ferreira sempre destacou a necessidade de reforçar o elenco com peças que pudessem fazer a diferença em jogos grandes, especialmente na Libertadores. Pedro encaixa perfeitamente nesse perfil, é um jogador decisivo, com um faro de gol, acostumado a partidas de alta pressão e que pode ser utilizado de diferentes formas dentro do esquema tático. Além disso, sua chegada significaria uma elevação de patamar no ataque, que já conta com nomes importantes, mas carecia de uma figura de referência absoluta. O Palmeiras, nos últimos anos, vem se notabilizando por contratações certeiras, investimentos responsáveis e uma gestão que pensa a longo prazo. Dar um chapéu no Flamengo com uma contratação desse porte reforça a imagem de que o clube paulista está não apenas consolidado financeiramente, mas também pronto para se afirmar como a maior potência do futebol sul-americano. A expectativa da torcida é que Pedro não seja apenas um reforço, mas sim a peça que pode levar o Verdão a novas conquistas históricas, ampliando o domínio que já construiu em competições recentes. A notícia, no entanto, ainda levanta questionamentos sobre os bastidores da negociação. Como o Palmeiras conseguiu articular esse movimento sem que a imprensa tivesse detalhes antes? Quais foram as condições financeiras que convenceram o Flamengo a liberar o jogador? E, mais importante, o que motivou Pedro a aceitar a mudança para um rival direto, sabendo da pressão que enfrentaria em relação à torcida rubro-negra? São perguntas que permanecem no ar e que provavelmente só serão respondidas com o tempo, mas uma coisa é certa, o simples rumor já alterou completamente o clima do futebol brasileiro. Os próximos capítulos prometem ser explosivos, seja pela confirmação do acerto, seja pela eventual desistência de última hora. Em qualquer cenário, o impacto já está criado, e a sensação é de que estamos diante de um episódio que ficará marcado na história recente do futebol nacional. O que se discute agora não é apenas a saída ou chegada de um jogador, mas sim a virada de forças entre dois gigantes que disputam a hegemonia dentro e fora das quatro linhas. A repercussão desse suposto acerto entre Palmeiras e Pedro tem tomado proporções gigantescas porque envolve não apenas uma transferência, mas uma narrativa de rivalidade, poder e orgulho. No futebol, algumas histórias ganham mais peso pela simbologia do que pelo aspecto técnico, e esse é exatamente o caso. Para o Flamengo, perder Pedro significa ver uma de suas joias ser arrancada pelos braços de um rival direto, e isso tem um impacto emocional devastador. Para o Palmeiras, a contratação funciona como um troféu invisível, um recado claro de que está disposto a ir além, não apenas conquistando títulos em campo, mas também vencendo batalhas nos bastidores. A torcida palmeirense, que já vinha embalada por conquistas recentes, sente-se fortalecida com a possibilidade de contar com um jogador que pode marcar época. Já a torcida rubro-negra se divide entre a incredulidade e a fúria, vendo o que parecia impossível se tornar realidade. Esse cenário alimenta discussões intermináveis em mesas redondas, podcasts e programas esportivos, que transformam a negociação em um verdadeiro espetáculo midiático, com doses de drama, provocação e análises apaixonadas que fazem do futebol brasileiro um palco de emoção sem igual. A situação de Pedro também merece uma análise mais profunda. O atacante nunca escondeu que gostaria de ser protagonista absoluto, e, no Flamengo, apesar de seu talento inquestionável, sempre dividiu holofotes com Gabigol e outras estrelas. Talvez a proposta do Palmeiras venha carregada não apenas de cifras, mas da promessa de centralidade, de um papel de referência absoluta no ataque. Para um jogador de elite, essa sensação de ser indispensável pode pesar tanto quanto o salário ou o contrato. No Verdão, Pedro poderia ser o dono do ataque, o homem de confiança de Abel Ferreira em momentos decisivos, e isso faz diferença. Além disso, o projeto esportivo do Palmeiras é consistente, títulos recorrentes, elenco equilibrado, comissão técnica consolidada e uma diretoria que demonstra visão estratégica. Para Pedro, seria uma chance de dar um novo rumo à carreira, colocando-se no centro de uma das equipes mais vencedoras da atualidade.
Claro que a pressão viria na mesma proporção, afinal, substituir a figura de ídolo no coração dos rubro-negros para se tornar símbolo de um rival é uma decisão que exige coragem e determinação. O impacto de uma contratação dessa magnitude vai muito além das arquibancadas. No aspecto de marketing, a chegada de Pedro ao Palmeiras teria efeito imediato em patrocínios, venda de camisas e engajamento digital. O nome do atacante já carrega peso suficiente para movimentar multidões, e em um clube que conta com uma torcida gigantesca e apaixonada como a do Palmeiras, esse potencial seria multiplicado. O departamento de comunicação certamente exploraria a chegada como um marco histórico, transformando o anúncio em um evento midiático de proporções épicas, capaz de gerar impacto internacional. Do outro lado, o Flamengo perderia não apenas um jogador, mas uma peça central em sua estratégia de mercado, já que Pedro é um dos rostos mais reconhecíveis do elenco. Isso poderia gerar uma queda em receitas futuras, além de prejudicar a imagem do clube como protagonista incontestável do cenário esportivo nacional. Em tempos onde o futebol se conecta cada vez mais ao entretenimento e à imagem pública, esse tipo de movimentação pode alterar não apenas resultados em campo, mas a forma como os clubes são vistos em termos de marca, relevância e projeção. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Não se pode ignorar também o aspecto político envolvido. Tanto no Palmeiras quanto no Flamengo, os bastidores são intensos, e cada grande negociação tem reflexos diretos na relação entre dirigentes, conselhos e grupos de poder. Para a diretoria palmeirense, fechar com Pedro seria um triunfo político de enorme repercussão, fortalecendo a posição da gestão atual e reforçando o discurso de eficiência e ousadia. Já para a cúpula flamenguista, o episódio pode se transformar em um verdadeiro pesadelo. A oposição interna certamente utilizaria a perda do atacante como argumento para criticar a gestão, questionar decisões financeiras e até mesmo propor mudanças mais drásticas. Em clubes de massa, o termômetro da arquibancada tem impacto direto na política, e ver um ídolo sair para um rival é combustível para crises institucionais. Isso mostra como o futebol, especialmente em grandes potências como Palmeiras e Flamengo, vai muito além das quatro linhas. Cada movimento é carregado de implicações que atravessam o esporte e atingem dimensões sociais, econômicas e políticas que tornam o espetáculo ainda mais fascinante e complexo. Se analisarmos o ponto de vista esportivo, o encaixe de Pedro no Palmeiras parece perfeito. Abel Ferreira sempre valorizou atacantes inteligentes, capazes de se adaptar a diferentes contextos de jogo, e Pedro se encaixa nesse perfil com maestria. Ele pode atuar como referência clássica na área, mas também recua para participar da construção, oferecendo uma mobilidade que complementa o estilo coletivo do time. Além disso, sua experiência em jogos decisivos o torna ainda mais valioso, já que o Palmeiras disputa constantemente títulos importantes e precisa de atletas acostumados à pressão. A presença de Pedro abriria novas opções táticas, permitindo ao técnico variar entre formações mais ofensivas ou compactas, sempre contando com um finalizador de elite. Para o torcedor palmeirense, a expectativa é de que ele seja não apenas um reforço, mas um diferencial que pode transformar finais equilibradas em vitórias históricas. Já para os rivais, especialmente o Flamengo, a simples ideia de enfrentar o ex-atacante vestindo verde do Verdão adiciona um tempero extra às partidas, elevando a rivalidade a um nível ainda mais intenso. Por fim, o rumor da transferência de Pedro para o Palmeiras revela como o futebol brasileiro está mudando de patamar. A ideia de que os clubes nacionais não têm condições de competir financeiramente com rivais estrangeiros começa a ser desafiada quando vemos movimentações milionárias acontecendo entre equipes locais. Esse episódio mostra que o mercado interno se fortalece, que a rivalidade ganha novas dimensões e que o espetáculo oferecido ao torcedor se torna cada vez mais envolvente. Mesmo que o negócio ainda esteja no campo dos rumores, a narrativa já foi criada e dificilmente será apagada. Torcedores, jornalistas e especialistas debatem com paixão, e o simples fato de imaginar Pedro no Allianz Parque já movimenta expectativas, medos e sonhos. Se concretizado, será um dos maiores capítulos da história recente do futebol brasileiro. Se não passar de especulação, ficará como exemplo da força das narrativas que cercam o esporte e de como o futebol vai muito além da bola rolando. Em qualquer cenário, o rumor já cumpriu seu papel,
transformar o cotidiano em espetáculo, unir e dividir torcidas, e provar mais uma vez que o futebol é, acima de tudo, emoção. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!